Eu sou o Pablo e nós estamos aqui para falar um pouco mais de arquitetura nesse canal Arquivados. Hoje eu vou falar para vocês que... Hoje eu vou falar para vocês das matérias de arquitetura, ou o que tem na faculdade de arquitetura. Eu entrei na grade curricular da minha faculdade mesmo, e do curso de arquitetura vamos explicar para vocês como funciona. Para começar, no primeiro período, a gente estuda desenho técnico para arquitetura 1, para arquitetura 1 é ótimo, né? Desenho técnico para arquitetura, que é 1 e 2. Que é a matéria que a gente estuda a linguagem de desenho técnico e é a primeira vez que a gente tem contato com o projeto, com a linguagem de projeto. O que é um nível, o que é uma cota, a gente vê pela primeira vez. Se as pessoas dali de fora deixarem a gente gravar, eu vou conseguir fazer o vídeo, senão vai ficar difícil. Quem que tá ali fora? É o Tobias. Beijo, salve pro Tobias, vamos lá. Tobias é um cachorro. Tobias é um cachorro. A gente estuda também expressão da forma, que é a matéria que a gente estuda como expressar a forma, né? Eu não tô conseguindo saber falar, peraí. Soltar o seu traço. Falar uma palavra difícil. Expressão e representação da forma é a matéria que a gente estuda, depois você pode escrever, né, na edição de vídeo, expressão e representação da forma. A gente estuda desenho geométrico e desenho à mão livre. Técnicas de representação de sombra, de iluminação, enfim, todas as técnicas de desenho mesmo. Isso é uma matéria de desenho, não desenho técnico, mas de desenho. Representação artística, entendeu, né? De desenho. Depois a gente estuda apta não é pra falar da apta. Estudamos também METEP, que é uma matéria que tem em todas as faculdades que vai te introduzir a pesquisa ou como fazer trabalhos na faculdade, o que é uma resenha, o que é um resumo. Vai te ensinar como fazer os fundamentos do TCC, depois você tem o PTEC para o TCC, que são métodos e técnicas de pesquisa. Te ensina como usar a biblioteca da sua faculdade, enfim, uma matéria chata. A gente estuda plástica, é isso aí mesmo, artes plásticas, a gente faz várias esculturas, mexe com gesso, com materiais, com texturas, com cores, a gente faz estuda artes plásticas, né? Primeiro e segundo período são muito voltados para a questão artística, para as matérias bases de artes. Péssimo esse vídeo, eu pensei que fosse tão legal. Chateado. Decepção. Isso você corta. Desabafo. Desabafo. Tô detestando. Depois a gente aprende essa matéria que é a melhor de todas. A composição e modelagem estrutural através do modelo reduzido. E o que faz essa matéria? Então... estruturas. Maquetinha, pô, maquete é maneiro. Composição e modelagem estrutural através do modelo reduzido é um nome muito grande para maquete. Que é uma matéria que eu particularmente achei péssima e achei um terror. E eu entrei na faculdade esperando que fosse uma das matérias mais legais da arquitetura. E não. Foi péssimo, foi uma matéria que eu me machuquei, foi uma matéria que eu me feri emocionalmente, foi uma matéria de muita dor, muito sofrimento, muita agonia, não dava tempo de fazer, a gente tinha um monte de outras coisas para fazer na faculdade, não dava tempo de fazer maquete, ninguém tem paciência de sentar e ficar cortando papel Paraná. Se você não sabe o que é papel Paraná, meu querido, você vai ser melhor amigo do papel Paraná na sua faculdade. Estética, que é a filosofia da arte, o que é o belo. É uma matéria muito complexa porque você aprende o que é o belo. E o que é o belo? Por favor, não façam uma piada com o belo cantor. Papel para comer da arquitetura. A gente estudou também geometria descritiva, que é a matéria que dá fundamentos para enxergar de maneira 3D. É uma matéria que envolve cálculo e desenho e que te ensina a enxergar de maneira tridimensional. Matemática aplicada à arquitetura é a introdução ou a revisão de tudo que você estudou de matemática no ensino médio, mas aquilo que é importante para te dar base para as próximas matérias de cálculo. Nós estudamos desenho do projeto urbano, é a mesma coisa do desenho do projeto de arquitetura, só que para o projeto urbano. A gente aprende a linguagem do projeto, como funcionam os símbolos, as normas e tudo mais, e a gente já faz o desenho mesmo, a gente aprende desenhando. Não sei como. Depois tem informática aplicada à arquitetura e ao urbanismo, que você vai aprender a mexer no famoso AutoCAD e no famoso SketchUp, seus amigos da vida. Depois a gente aprendeu como que faz perspectiva, ou é difícil, né? Perspectiva. A gente aprendeu a fazer perspectiva, que é um desenho em perspectiva. Então você vê que no começo da faculdade tem muito desenho. E tem desenho bastante sim, mas basicamente no começo da faculdade.
E o desenho, na informática, você aprende a fazer desenho, só que no computador, tanto tridimensional quanto em duas dimensões. Depois a gente teve aula de TOP, que é a aula de topografia, que é estudo do terreno. A aula de TOP, maneiraça, você ficar no sol, medindo o terreno. É muito bom, uma aula assim que eu me senti engenheiro. Foi muito top. Vamos lá. Depois a gente aprendeu, aí começa o terror, o pavor, aquilo que é fundamentado e escrito na Bíblia de Satanás, como parte dos 10 mandamentos, que é projeto de arquitetura. A gente estuda fazer projetos, que é basicamente a nossa faculdade. A gente tem projeto de arquitetura 1, 2, 3, 4, 5, todos os projetos de arquitetura, e vai evoluindo. Começa fazendo casa, depois faz um prédio, depois faz uma escola, depois faz o que faz? Depois faz no aeroporto, depois faz Casa Branca, depois faz... Faz o que, mas eu não sei. Faz uma monte de coisa lá, que é o projeto de arquitetura. Vamos lá. Quarto período. Estática. Essa matéria foi muito agradável. Vamos pular. Estática, a gente começa a estudar cálculo estrutural. São os primeiros fundamentos de cálculo estrutural. A gente começa a estudar história. História, amorzinho, da minha matéria preferida. História, a gente estuda a história das artes, história da arte no mundo, né? Depois a gente estuda a história da arquitetura no mundo e depois a gente estuda especificamente a história da arquitetura no Brasil, tudo que aconteceu, porque você precisa entender de história para projetar coisas no futuro. História é a melhor matéria da faculdade, se você não acha, o problema é seu. Materiais de construção. É uma matéria que vai te ensinar como é cada material de construção. Depois você aprende português, que você já devia saber. Tem um projeto. Projeto vai ter todo o período, tem um projeto. Projeto é uma matéria que tem todo o período, entendeu? Eu não vou ficar repetindo projeto, porque eu já expliquei o que é projeto, e tem projeto todo o período. História também. É uma matéria de história e uma matéria de projeto. Cada período tem uma matéria de história e de projeto. Se a sua faculdade é dividida em ano, eu acho difícil, né? A faculdade de arquitetura ser dividida em ano. A maioria em período. Cada período vai ter um projeto diferente, uma matéria de história diferente, e no começo uma matéria de desenho diferente. Depois você passa a estudar a resistência dos materiais. Resistência dos materiais é a famosa ResMat. Ela mesma, resistência dos materiais Melo, é a mesma matéria que tem na faculdade de engenharia. É a mesma matéria que também tem na faculdade de design. A gente tem um professor muito legal de resistência. Depois a gente tem tecnologia das construções, que é a primeira matéria que vai te ensinar sobre como... Que é a primeira matéria que vai te ensinar sobre métodos e técnicas de como construir uma coisa ou como edificar. Esqueci da matéria mais legal do quinto período. Instalações hidrossatanás. Instalações hidrossatanás é uma matéria que vai te ensinar a fazer... Quem te ensina, né? Caixa d'água. É uma matéria que você vai estudar as instalações de água, esgoto e águas pluviais, ou telhado e maneira de escoar água. Depois você estuda instalação elétrica, que é a continuação de instalações hidrossatanás, só que para a parte da elétrica, que é a parte que o diabo já gosta um pouco mais, que mexe com fogo. E se der errado é o projeto elétrico, a parte que se der errado você vai pegar, vai começar a queimar, o capeta adora essas coisas de fogo. Você vai começar a ter projeto de interiores. A matéria do projeto de interiores é uma das matérias que é mais aguardada pelos alunos de arquitetura, ou por alguns, e outros já não gostam tanto. Quando você faz projeto de interiores, você leva em consideração um projeto de arquitetura. Você vai aprender nessa cadeira que você tem a liberdade de fazer design de móveis, enfim, que compõe também a sua arquitetura. Eles conversam com a arquitetura e fazem super parte do projeto de arquitetura. Sistemas estruturais. Sistemas estruturais tem 4 matérias, 1, 2, 3 e 4, e é o famoso cálculo estrutural. É uma matéria bem complicada para quem não gosta de cálculo e também para quem gosta, mas é uma matéria que você precisa ter noção como profissional. Como profissional da arquitetura, você precisa ter noção de cálculo, né? Senão você começa a projetar uma coisa que é impossível de ser construída. Eu acho super importante ter essa matéria, apesar de, enfim, não gostar muito dela. Teoria da arquitetura.
É a matéria que você estuda a filosofia da arquitetura e por que existe arquitetura, por que você é arquiteto, para você começar a entender o que é arquitetura e o que é arquiteto. E acredite se quiser, você só vai ter essa matéria lá para o final da faculdade. Teoria do urbanismo é a mesma coisa da teoria da arquitetura aplicada ao urbanismo. Para quem não sabe, a faculdade de arquitetura se chama Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, porque são duas coisas diferentes que você estuda na mesma faculdade. Na minha opinião, são duas faculdades diferentes que se complementam e que você é obrigado a fazer ao mesmo tempo. A arquitetura e o urbanismo. Então essa é uma matéria mais da parte de urbanismo. Conforto ambiental e... Conforto é pra que serve conforto? Temperatura, ventilação, né? O que mais que é conforto? Conforto ambiental. Conforto é uma matéria que você vai estudar as relações entre o que você está projetando e o ambiente. Relações de temperatura, relações de ventilação, os impactos ambientais, ou enfim, proporcionar um conforto ambiental para a sua obra. Tem projeto urbano. Projeto urbano é a mesma coisa que projeto de arquitetura e projeto de interiores, só que voltado para o urbanismo. E o que é o projeto urbano? Você vai estudar para fazer desde um condomínio fechado até um projeto de uma cidade, circulação de trânsito, onde eu vou colocar as regiões de comércio, região de residência, o que eu vou fazer realmente em projeto urbano, que é um projeto para uma cidade, né? Nossa, projeto urbano. Meio óbvio, mas é. Técnicas retrospectivas. Melhor matéria da faculdade de arquitetura porque é a melhor professora. Isabel Rocha, se você está assistindo isso daí, o que vocês estão vendo com essa cara? Técnicas retrospectivas. É a matéria que você vai estudar restauro ou restauração e vai utilizar os seus conhecimentos de história na prática e vai aprender como faz restauro, como ser um restaurador nesse ramo, que é um ramo forte e conhecido da arquitetura, que é o ramo de restauro. Paisagismo. Paisagismo é uma matéria que você estuda paisagismo, ou como compor um projeto externo de uma área de lazer ou de, sei lá, de um condomínio, utilizando elementos da natureza no seu projeto. Legislação aplicada à arquitetura e urbanismo, você vai aprender as leis que são aplicadas à arquitetura e urbanismo. Você vai estudar todo o conjunto de lei, uma matéria de direito, do que você pode fazer, das competências legais, a parte burocrática da arquitetura e urbanismo de maneira geral. Planejamento e controle de obras. Essa é uma matéria que você vai aprender como administrar uma obra, como especificar materiais, como controlar as etapas, como fazer o controle financeiro de tudo que está gastando, enfim, como administrar a construção de uma obra. E o TCC, que você vai, junto com os seus orientadores, produzir um mega... Junto não, você sozinho, né? Produzir um mega projeto, pode ser um aeroporto, ou sei lá, e você vai ter que fazer um estudo de viabilidade técnica, todos os estudos. Enfim, anteprojeto, projeto de arquitetura, projeto legal, todos os projetos e a fundamentação deles filosófica de por que você está fazendo. É um projeto bem complexo e bem complicado que termina e que fecha o curso. Então esse vídeo foi para você que está em dúvida sobre fazer arquitetura ou fazer engenharia civil, ou sei lá, você entrou no site da sua faculdade, viu a grade curricular, não entendeu muito bem, queria muito que alguém te explicasse, nunca ninguém te explicou. Fizemos esse vídeo para você entender como funciona, pelo menos na teoria, de como é a arquitetura e seus desdobramentos. Inscreve no canal porque... Sim. Porque você tem que escrever. Pô, passei 5 minutos explicando matérias aqui pra você assistir esse vídeo para outro canal, pra você se inscrever. Se inscreve aqui pra você ver mais coisas sobre arquitetura, menina. A gente ainda não tem dinheiro para fazer um canal fantástico, mas quando a gente tiver, se aguarda aí, GNT.